Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasia e Cinzas. Volume 09. Ele apertou a mão direita. Abri. Apertado novamente. Era essa mão, pensou Haruhiro mais uma vez. Aquele que havia ferido um camarada. Não, isso estava errado. Ele não era mais um camarada. Praia. Quando Haruhiro sussurrou o nome, sentiu um amargor profundo no peito. Não deveria ter sentido nenhum gosto ali, porém. Mesmo assim, era definitivamente amargo. A sensação apertou, como se suas costelas estivessem sendo comprimidas. Elas rangeram, e ele sentiu uma dor surda. Hanta. Aquele Hanta. Maldito Hanta. Aquele filho da puta. Ele havia se posicionado atrás do sujeito e cravado o estilete no ombro direito dele. A sensação que sentirá naquele momento já havia desaparecido. O que significava que para ele fora algo tão corriqueiro. Como sempre, como se fosse algo inevitável, Haruhiro o esfaqueara com o estilete. Ele podia dizer que naquele golpe não hesitou nem um pouco. Se tivesse vacilado minimamente, provavelmente teria sido ele a ser atingido. O cara estava falando sério. Era essa a impressão que tinha tido. Haruhiro só podia presumir que era assim mesmo. Hanta era forte. Seu ripper era afiado e surpreendentemente pesado. Será que Haruhiro o havia subestimado? Talvez. Afinal, ele nunca havia estado do outro lado daquela lâmina. Ele apenas a observara de perto. Ele sabia que era rápido. O cara era rápido. Não como era antigamente. Era uma pessoa completamente diferente daquela que lutara contra um único Goblin. Mas isso não era verdade apenas para ele. Todos tinham amadurecido. Até mesmo Haruhiro. Mas talvez ele o tivesse subestimado, afinal. Haruhiro não tinha se dado conta de quanto o rapaz havia crescido. Se ele soubesse disso direito, talvez houvesse mais maneiras de lidar com a situação. Será que ele teria conseguido evitar ter que recorrer a isso? Ele tentou matar o cara. Se a coisa tivesse ido mais longe, ele teria tentado enfiar o salto-agulha pelos buracos para os olhos do capacete do cara. Haru, gritou Mary. Ao ouvir a voz dela, Haruhiro voltou a si. Olhando para a esquerda, ela o encarava com a testa franzida. Assim como naquela época. Mary gritou, Haru, e ao ouvi-la chamar seu nome, Haruhiro parou por pouco antes de matar Hanta. Mary havia impedido Haruhiro, sem a menor hesitação. Ele ficou feliz por ela ter feito isso. Sim, Haruhiro olhou para baixo. O quê? Aconteceu alguma coisa? Mary começou a dizer algo, mas no final apenas suspirou. Lá fora estava chovendo. Haruhiro e Mary estavam dentro de uma caverna. Era a caverna que se conectava à montanha onde o dragão de fogo vivia em Darungar. Eles haviam estado perto da entrada antes, mas como a chuva não parecia que ia parar tão cedo, eles se abrigaram mais para dentro. Mesmo assim, ainda estavam a apenas 5 metros da entrada. Eles estavam sentados juntos no chão fresco e firme, lado a lado, com as costas encostadas na parede. Junto. Sim. Eles estavam sozinhos. Eles não podiam ir até a Vila Escondida, e este era praticamente o único lugar cuja localização todos conheciam. Então decidiram que se reuniriam ali caso algo acontecesse. Foi essa decisão que ele tomou após conversar com Yumi, Shihoru e Kuzaku. Haruhiro e Mary haviam chegado. Graças a Kuro, o antigo caçador e atual guerreiro membro dos Chiffon Rocks, que lhes indicou o caminho, eles conseguiram chegar até ali, mesmo tendo se perdido um pouco no trajeto. E agora aguardavam seus companheiros. Ele achava que todos os outros estavam atrasados. Quanto tempo havia passado desde então? Não sabia ao certo, mas parecia que o sol estava começando a se pôr. Ou será que o mau tempo apenas escureceu o dia? A impaciência não lhe faria nenhum favor. Afinal, eles não podiam sair dali. Mesmo que saíssem à procura, as chances de encontrarem Shihoru e os outros lá fora eram mínimas. Aliás, eram baixíssimas. Não, o melhor era presumir que eram incrivelmente próximas de zero. Talvez Shihoru e os outros não pudessem vir até aqui mesmo que quisessem. Eles podem ter se perdido no caminho. Estavam em alguma situação que os impediu de vir? Aconteceu alguma coisa? Como a batalha terminou? Ararara e os Rocks, Katsuharu, e Shihoru e os outros. Eles estavam enfrentando Forgan, liderados por aquele orc Jumbo. Quando Haruhiro saiu para resgatar Mary, Rock e Arnold, o guerreiro morto-vivo, estavam no meio de um duelo mano a mano. Quem venceu aquilo, afinal? Se Rock tivesse perdido, as coisas teriam que ter ido muito mal. Os Rocks teriam sido dizimados. Obviamente Shihoru e os outros também. Mesmo que Rock tivesse vencido, Forgan tinha uma vantagem numérica esmagadora. O que significava? Eles não estavam em apuros de qualquer maneira? Shihoru. Ela colocou a mão atrás das costas, fechando o punho para dar um sinal de encorajamento a Haruhiro enquanto ele ia resgatar Mary. Ultimamente, ele começara a sentir que não era páreo para Shihoru. Shihoru estava realmente observando seus companheiros, incluindo Haruhiro, com muita atenção, e provavelmente não apenas por tédio. Ela estava tentando entendê-los, e era por isso que conseguia enxergar através dele. Com certeza, Shihoru devia ter percebido que Haruhiro tinha sentimentos especiais por Mary. Haruhiro havia negado, e Shihoru dissera que acreditava nele. Mas aquilo devia ser só uma farsa. Ele tinha certeza de que a verdade era que Shihoru havia percebido os verdadeiros sentimentos de Haruhiro. No início, Shihoru era difícil de abordar, e ele nunca soube como conversar com ela quando estavam a sós. Ela tinha sido uma camarada preciosa, mas só isso. Porém, em algum momento, ela se tornou mais importante para ele. Ela era uma camarada, uma amiga e alguém que o entendia. Será que nunca mais vou poder ver a Shihoru? Ele se perguntou. Não quero pensar nisso. Eu não suportaria. Ele não conseguia viver sem Shihoru. Ou, pelo menos, não conseguia imaginar seguir em frente sem ela. Shihoru era uma necessidade. Não para a festa. Ela era completamente indispensável para Haruhiro. Claro, isso também valia para Yumi. Ah, Yumi. Ele havia segurado a mão dela muitas vezes. Eles até se abraçaram. Yumi era uma garota e Haruhiro era um garoto. Então ele estaria mentindo se dissesse que não sentia nada por ela. Mas e daí?
pensou ele do fundo do coração. Ele gostava da Yumi. Amava-a. Amaria a Yumi mesmo que ela não fosse uma garota. Ela era como uma irmã mais nova ou mais velha, talvez. Não era como se fossem parentes de sangue ou algo assim, mas ele se sentia conectado a Yumi de uma forma profunda. Eles tinham um laço inquebrável, e ele sentia que poderiam manter o mesmo tipo de relação que tinham agora mesmo na velhice. Não que ele soubesse. Ele não podia prever o futuro. Talvez não houvesse futuro, sabe? Talvez já o tivesse perdido para ele. Se Yumi estivesse, se ela não estivesse bem, era isso que significaria. Isso acontecerá. Se algo tivesse acontecido com Yumi ou Shihoru, teria acontecido com Kuzaku também. Kuzaku arriscaria a própria vida para defendê-las, então ele provavelmente não, com certeza, seria o primeiro a cair. Haruhiro não queria pensar que era isso que tinha acontecido. Se Yumi era como uma irmã mais velha ou mais nova, então Kuzaku, mesmo considerando sua altura, era como um irmão mais novo. Ele era leal, sério e acreditava em Haruhiro a ponto de ser constrangedor, demonstrando-lhe grande respeito. Será que tomei a decisão errada? Haruhiro não pôde deixar de ter dúvidas. Se o fez, não foi um erro pequeno. Teria ele cometido um erro de proporções inimagináveis? Hanta e Mary haviam sido feitos prisioneiros por Forgan. Haruhiro, por meio de uma série de eventos tortuosos, conseguiu se reunir com Shihoru e Kuzaku. Eles descobriram que Hanta aparentemente os havia traído para se juntar a Forgan. Não estava claro o que havia acontecido com Mary. Eles conseguiram deduzir que ela estava viva pela forma como Hanta falava dela. Foi por isso que Haruhiro decidiu que eles salvariam Mary. Isso teria sido aceitável? 4 pessoas, incluindo ele próprio, estavam bem. Hanta as traiu para salvar a própria pele, ou por algum outro motivo. Será que Haruhiro deveria ter desistido de Mary? Era verdade que ele conseguirá resgatá-la, mas isso era algo que ele só conseguia ver em retrospectiva. Hanta o havia desmascarado, então Haruhiro vencera por uma margem mínima. Não teria sido nenhuma surpresa se ele tivesse falhado. Se Haruhiro tivesse se preocupado com o bem-estar de Shihoru, Yumi e Kuzaku, deveria ter abandonado Mary. Se o tivesse feito, não teria perdido mais nenhum companheiro. Isso era algo que ele conseguia perceber em retrospectiva. Se tivesse esquecido Mary e não tivesse se envolvido na luta dos Rocks, não teria sido difícil para os 4 escaparem. Juntos, talvez tivessem conseguido voltar para a Alterna de alguma forma. Mesmo que Haruhiro e Mary tivessem sobrevivido sozinhos, de que adiantaria? Não havia nada que pudessem fazer, não é? Haru. Ao ouvir seu nome ser chamado novamente, ele olhou para o lado e viu Mary abraçando os joelhos com a cabeça baixa. Eu queria falar sobre Hanta. Haruhiro disse. Sim. Não acho que você precise se sentir mal por tê-lo derrotado. Afinal, ele nos apunhalou pelas costas. Então, para ser honesta, nem eu sei ao certo ainda, admitiu Mary. Não sei o que Hanta estava pensando. Por que ele fez aquilo? Eu também não faço ideia. Haruhiro deu um leve sorriso. Será que ele era uma pessoa desagradável, capaz de sorrir numa hora dessas? Acho que nem quero saber. Será que foi só para sobreviver? Ele é meio impulsivo, digamos assim. Como se agisse por impulso. Ele tem esse lado. Talvez fosse tudo o que ele podia fazer naquele momento. Pelo menos para ele, eu não entenderia. É que Mary abraçou os joelhos com força. Se Hanta não tivesse feito aquilo, eu acho que eles provavelmente teriam feito coisas indizíveis comigo, coisas que eu nunca quero passar. Ele fez isso para te salvar. É isso que você pensa? Foi um truque? Pode ter sido isso ou pode não ter sido. Honestamente, eu simplesmente não sei. Eu vejo. A verdade é que me disseram para me juntar a Forgan também, disse Mary. Se eu aceitasse, eles me receberiam como um camarada, disse ele. Mas eu recusei. O quê? Aquilo não foi meio ruim? Não foi aquele o momento crucial? Você tem razão. Acho que foi isso mesmo. Por que você recusou? Perguntou Haruhiro. Embora eu imagine que essa seja uma pergunta um tanto constrangedora, eu não conseguiria ser um traidor. Não conseguiria trair você. Trair a todos. Mesmo que fosse apenas superficialmente por conveniência, eu não conseguiria fazer isso. Pesado. Era tão pesado assim. Para Mary, o peso de sua responsabilidade para com Haruhiro e os outros, seus camaradas, era tão grande e importante que protegê-lo se tornou mais importante do que sua própria vida e dignidade. Se Haruhiro estivesse no lugar de Mary, o que ele teria feito? Ele poderia afirmar com certeza que teria agido como Mary e não traído o grupo? Para ser completamente sincero, não. Ele não queria ser um traidor, mas talvez se sentisse obrigado a fingir que os apunhalava pelas costas. Provavelmente seria algo assim. Alegre. Haruhiro compreendeu. Mary talvez não dissesse isso com frequência, mas ela se importava profundamente com seus camaradas. Ele sabia disso muito bem. Era por isso que perder Moguzo a havia magoado tanto. Ela provavelmente ainda carregava esse fardo consigo e havia jurado firmemente que não deixaria mais nenhum de seus camaradas morrer. Caramba, era realmente impossível. Haruhiro jamais poderia ter abandonado Mary. Havia coisas que ele podia aceitar com lógica fria. Provavelmente haveria muitos casos em que ele teria que fazer isso. Mas as pessoas não agem baseadas apenas na razão. Então, ao tomar decisões como líder, ele também não deveria se basear puramente na razão. No fim das contas, ninguém seguiria um líder que agisse apenas de forma lógica. Por exemplo, se Haruhiro tivesse tomado a decisão de abandonar Mary naquela época, o que teria acontecido? Se tivesse sido o resultado de muita reflexão da parte dele, Shihoru poderia tê-lo apoiado. Yumi provavelmente teria chorado por Mary. Kuzaku poderia ter sido rejeitado por ela, mas ele ainda nutria afeto por Mary. Ele não teria conseguido aceitar a decisão facilmente. Mas por outro lado, desde o início, Shihoru, Yumi e Kuzaku certamente acreditaram, sem sombra de dúvida, que Haruhiro não abandonaria Mary. E foi exatamente assim que aconteceu. Haruhiro queria ser o melhor líder possível para seus camaradas e amigos. Queria crescer em todos os sentidos. Para isso se esforçaria ao máximo.
Mas não importava onde fosse, Haruhiro continuava sendo Haruhiro e nada mais. Ele não conseguia se tornar outra pessoa além de si mesmo, e tinha certeza de que ninguém queria isso. Ele era o líder, então carregava a responsabilidade pelos resultados. Ele também refletiria sobre eles. No entanto, refletir e se arrepender eram duas coisas diferentes. Se o arrependimento lhe permitisse mudar a situação, ele se arrependeria o quanto fosse necessário, mas infelizmente as coisas não funcionavam assim. No momento, Haruhiro estava fazendo algo sem sentido. Bem, o que ele deveria estar fazendo? Se ele não soubesse, esse era o ponto de partida. Ele deveria pensar nisso. A situação era sempre a mesma. Ele precisava entender a situação e usar isso como base para tomar uma decisão. Reunir todas as informações possíveis. Simplesmente aprender. Mary, disse Haruhiro. Mesmo tendo feito isso, como você escapou? Tenho certeza de que você preferiria não ter que ouvir essa pergunta, mas... Não, acho que preciso te contar isso. Mary finalmente ergueu o rosto. Ela ainda evitava encarar Haruhiro. Foi algo que Hanta disse. Ele disse que queria me ter como sua mulher há muito tempo. Então, ele disse a todos os outros para não encostarem um dedo em mim. Se eu me recusasse terminantemente a ser dele, então eles poderiam fazer o que quisessem. Então Hanta disse isso. Para essa pessoa Jumbo? Não pessoa, orc. Certo. Jumbo aceitou isso com uma facilidade surpreendente. Isso é meio. Haruhiro hesitou. Não sei. Eles são bem diferentes, esses caras de Forgan. Talvez seja só aquele orc Jumbo que é diferente. Não, talvez não tão diferente quanto o bizarro. Eu também fiquei surpresa, disse Mary. Eu achava que não havia mais esperança. Você tem muita coragem, Mary. Não é verdade. Eu estava com medo. Mesmo tendo finalmente levantado o rosto, Mary olhou para baixo novamente. E não era só isso. Ela apertou os joelhos com muito mais força. Seu ombro, suas costas, até a voz tremia. Para ser sincera, eu estava com muito medo. Será que havia algo que ele devesse fazer ali? Tipo, passar o braço em volta do ombro dela, talvez? Ou fazer um carinho nas costas dela? Talvez fosse melhor fazer alguma coisa naquela situação. Mas ele não podia, sabe? Se fosse Yumi com quem ele estivesse lidando, provavelmente teria feito o mesmo. Ele não tinha tanta certeza sobre Shihoru, mas provavelmente seria aceitável dependendo da situação. Por exemplo, se ela começasse a chorar, ele provavelmente tentaria fazer algo para confortá-la. Por que ele não podia fazer isso com Mary? Seria porque ele teria pensamentos impuros? Não é a hora de se preocupar com isso, disse a si mesmo. Esqueça os pensamentos impuros e as segundas intenções. Será que ele era um idiota? Então, basicamente, Hanta te salvou. Provavelmente. Mary assentiu levemente com a cabeça. Mas é o Hanta. Não posso afirmar com certeza. Foi mentira ele querer me fazer sua mulher. Disso eu tenho certeza. Bem, sim. Nesse caso, significava que a traição de Hanta era um estratagema. Takazaji, o homem de meia idade, com um braço só, um olho só e um cachimbo na boca. Seria ele o responsável por vigiar Hanta? Era por isso que ele tivera que lutar a sério contra Haruhiro e os outros. Porque se tivesse se contido, Takazaji poderia ter percebido suas intenções. Tudo fazia sentido. Havia até uma parte de Haruhiro que desejava que fosse verdade. Haruhiro suspirou. Bem, vamos deixar a questão do Hanta de lado por enquanto. Antes disso, temos que lidar com a Shihoru e os outros. Continuamos esperando por eles aqui, ou é melhor irmos embora? É questionável se este lugar é seguro. É verdade, né? Não é impossível que o Forga apareça por aqui. É melhor presumir que sim. Desculpe. Pra quê? Não ser de nenhuma utilidade, disse Mary. Eu esperava poder oferecer alguns bons conselhos, mas ficou bem claro o quão inexperiente eu sou como soldado voluntário. Ei, escuta. Você pode parar? Não seja assim. Mary virou a cabeça para o lado, lançando um olhar para Haruhiro. Parar? Eu sei que isso pode não soar muito convincente vindo de mim, mas... Haruhiro baixou os olhos e coçou a cabeça. Ser modesto assim é praticamente a minha especialidade. Acho que agora estamos enfrentando uma situação muito difícil. Talvez seja mais um motivo para pararmos com isso. Eu não sou forte, e digo isso em vários sentidos. Mas não quero usar essa fraqueza como desculpa. Não posso, sabe? Quer dizer, não importa o quão fraco ou inútil eu seja, a situação não vai ficar mais fácil para mim por causa disso. Honestamente, sinto que não estou em posição de te dizer isso, mas vamos parar de nos menosprezar. Nós dois. Você tem razão. Mary ergueu a cabeça, olhando para cima. Deu outro sorriso discreto. Não vai ser fácil, mas decidi parar. De me culpar, quero dizer. Se você fizer o mesmo, Haru. Você tem razão, pode não ser fácil, mas quer dizer, está praticamente embutido em quem eu sou, pensou Haruhiro enquanto se levantava. Vou até a entrada e dar uma olhada lá fora. Descanse. Não. Mary se levantou. Nós combinamos de fazer isso juntos. Certo. Com certeza. Não é hora de ficar eufórico, Haruhiro se advertiu enquanto se dirigia para a entrada com Mary. A chuva não parecia que ia parar tão cedo. Sinceramente, Kuzaku não entendeu o que estava acontecendo a princípio. Tudo tinha sido intenso, violento e extremo. Foi só depois que The Rock e Arnold, o morto-vivo, começaram sua incrível luta que Kuzaku percebeu. Haruhiro tinha ido embora. Ou melhor, onde Haruhiro estivera antes, agora estava aquele cara, Sakanami, com os olhos de louco, o ladrão das rochas do tufão. Além disso, ele estava parado exatamente como Haruhiro. O jeito como seus ombros estavam levemente curvados, sua cabeça um pouco inclinada para frente e seus joelhos ligeiramente flexionados era idêntico. Kuzaku não se lembrava de Sakanami jamais ter ficado parado daquela forma, então ele provavelmente estava imitando Haruhiro. Ele era uma cópia perfeita de Haruhiro. Talvez fosse por isso que Kuzaku não tivesse notado quando Haruhiro desapareceu.
Kuzaku percebeu que não seria prudente causar alvoroço, então perguntou a Shihoru em um sussurro: onde está Haruhiro? Com os olhos fixos na batalha que se desenrolava entre Rock e Arnold, Shihoru simplesmente respondeu: vamos nos divertir. Faz sentido, pensou Kuzaku satisfeito. Haruhiro foi salvá-la. Para salvar Mary sozinho. Será que ele teria problemas sozinho? Que nada, na verdade era mais fácil para ele se movimentar quando estava sozinho. Mesmo se Kuzaku tivesse ido com ele, só atrapalharia. Haruhiro daria um jeito. Era o que Kuzaku queria acreditar. Haruhiro tinha um senso de responsabilidade inabalável. Ele conseguia fazer as coisas quando precisavam ser feitas. Claro, isso fazia você se perguntar se existia algum momento em que não se devia fazer as coisas. Kuzaku tinha o péssimo hábito de perder o foco, não, de deixar a mente relaxar às vezes. Ele não havia percebido isso até estar no grupo de Haruhiro por algum tempo. Observando Haruhiro, ele percebeu como estava levando as coisas na brincadeira. Mesmo com os olhos sonolentos, Haruhiro estava sempre alerta. Aliás, quanto mais concentrado ficava, mais sonolentos seus olhos pareciam. Haruhiro não perdia o foco em um momento crucial. Ele sempre tinha olhos sonolentos, estava alerta, usava a cabeça e agia em nome de seus companheiros. Kuzaku sempre desejou ser assim também e tentou, mas de repente se pegava relaxando. Mesmo no meio de uma batalha intensa, havia momentos em que sentia que não conseguia se concentrar direito. Talvez seja porque sou muito dependente, pensou Kuzaku. No fim, ele tendia a deixar as coisas para os outros. Lá no fundo, ele sempre dependia de alguém. Ele tentava adotar a mentalidade de que precisava resolver as coisas sozinho, mas simplesmente não conseguia. Sou um caso perdido, pensou Kuzaku. Era frustrante também. Ele tinha esse corpo enorme, mas para que o usava? Se não conseguia suportar o peso, tudo era inútil. Aposto que Moguzo não era assim. Kuzaku só tinha visto aquele cara lutando uma vez. Na batalha em Dead Watching Keep. Ele era grande. Kuzaku provavelmente era o mais alto, mas Moguzo era corpulento, robusto. Parecia tão claramente confiável. A imagem do golpe de fúria de Moguzo dizimando um orc ainda estava gravada na memória de Kuzaku. Ele não sabia como descrevê-la além de incrível. No reino do crepúsculo, Akira-san havia demonstrado sua punição para eles. Sua habilidade era como a cristalização da técnica mais avançada, e era difícil imaginar como era possível alcançar tal nível. Kuzaku só pôde observar maravilhado. O golpe de fúria de Moguzo, por outro lado, não tinha sido assim. Não que Kuzaku pensasse: ei, até eu consigo fazer isso, mas se fosse possível, ele queria aprender a usar sua própria espada daquela maneira. A posição dos quadris de Kuzaku estava muito alta. Era instável. Ele percebeu isso e estava tentando corrigir. Mesmo assim, quando se verificava ocasionalmente, seus quadris estavam muito altos na maioria das vezes. Ele não era do tipo flexível, e seus braços e pernas eram longos, o que dificultava movimentos mais precisos. Portanto, comparado a Haruhiro e sim, aquele traidor idiota, Hanta, assim como Yumi, que era caçadora e garota, ele era lento. Ele sabia que certamente tinha muitos pontos a melhorar. Queria eliminá-los um a um. Ele também tinha pontos fortes como seu tamanho, então usá-los de forma eficaz era importante. Shihoru havia alertado para não se deixar abater demais pelas coisas, mas o que mais ele poderia fazer? Kuzaku era o tanque. Haruhiro lhe disse: mas agora? Kuzaku, você é o tanque do nosso grupo, e acho que você é o único que pode ser. Ele se lembrava com precisão. Jamais esqueceria aquelas palavras. Sempre que pensava nelas, seu coração estremecia. Eu tenho que fazer isso, ele pensaria. Eu vou fazer isso. Juro que vou me transformar num tanque incrível. Ainda bem que ele teve o coração partido. Agora, sem distrações, ele podia se concentrar totalmente em um único objetivo. Ainda estou preocupado com Mary. Sam, no entanto. Bem, claro que sim. Para ser sincero, ele estava extremamente preocupado. Tipo, o que será que estavam fazendo com ela? Esse tipo de preocupação sempre surgia, é claro. Mesmo sabendo que era inútil pensar nisso, não adiantava nada. Se ele pudesse ter tomado o lugar dela, teria tomado. Afinal, ela era uma menina. Era mais difícil para ela. Essa era mais uma razão pela qual ele não conseguia perdoar aquele idiota Hanta. Kuzaku piscou e olhou novamente. Espera aí. Que estranho. O quê? Havia uma pequena colina em frente a eles, e no topo dela estava um goblin montado em um lobo gigante, e um orc de estatura mediana que aparentemente se chamava Jumbo. Lá embaixo, na base da colina, havia uma multidão de orcs, mortos-vivos e outras raças enfileiradas. Mas não havia sinal daquele cara. Hanta não está meio desaparecido? Kuzaku sussurrou. Parece que ele fugiu para algum lugar. Agora mesmo, disse Yumi baixinho. Ah, aquele humano também desapareceu quando Hanta sumiu. Levaram outros junto. Nossa, eu não tinha percebido isso. Kuzaku suspirou. Droga, Hanta. Para onde ele foi? Ele descobriu. Shihoru mordeu o lábio. Talvez. Sobre o Haruhiro-kun, quero dizer. Isso é meio ruim, não é? Perguntou Kuzaku, apreensivo. Yumi gemeu. É ruim, mas Shihoru balançou a cabeça levemente. Não há nada que possamos fazer, mesmo se nos movêssemos. Acho que não conseguiríamos alcançar o Haruhiro-kun agora. Poderíamos nos perder também. Por enquanto, temos que confiar no Haruhiro-kun. Sério. Kuzaku ficou sem palavras. Confie no Haruhiro. Para Kuzaku isso era fácil. Ele tinha certeza de que Haruhiro daria conta do recado, e se Haruhiro não conseguisse, não havia nada que pudesse ser feito. Mas confiar em Haruhiro e deixar tudo nas mãos dele significava basicamente fazer com que Haruhiro carregasse todo o fardo. Mais uma vez, como sempre, tudo recaiu sobre Haruhiro. Isso fez Kuzaku querer rir, de forma sarcástica de si mesmo. Sou impotente demais. Sem problemas, disse Moyuji, o autoproclamado cavaleiro do terror mais forte em serviço ativo, das rochas do tufão, pressionando a ponte dos óculos com o dedo médio da mão direita. Eu me preparei para isso. Preparado?
Kuzaku moveu a garganta para engolir a saliva, mas não havia mais nada em sua boca para engolir. Como? Com um ar presunçoso, Moyuji não respondeu. Kuzaku não sabia se o cara era inteligente, um estrategista ou algo do tipo, mas ele era bajulador, arrogante, agia como se estivesse zombando dos outros. De modo geral, era um homem detestável. O padre de cabelo curto, Suga, estava sorrindo. Aquele cara o lembrava de algo. Daquela coisa, sabe? Daquilo. Um gizo. Ele era como um gizo. Mas o que era um gizo mesmo? Ele não sabia o que era, mas conseguia visualizar sua forma. Uma pequena estátua careca feita de pedra. Suga era como um gizo. Kajita, aquele que usava óculos escuros e que estava deitado ali de braços e pernas abertos desde que fora arremessado por trás deles e aterrissara com um baque surdo. De repente gritou opa, e pulou de pé. O que significa op? Perguntou-se Kuzaku. Sakanami ainda estava imitando Haruhiro. Podem desistir, pensou Kuzaku. Parece que eles já descobriram o que estávamos fazendo. Rock riu alto enquanto agarrava Arnold, ou enquanto era empurrado e agarrado, socava e apanhava, chutava e chutava, dava cabeçadas e levava cabeçadas repetidamente. Ele está drogado? Pensou Kuzaku. Eles eram todos um bando de esquisitos. Bem, não eram apenas os Chiffon Rocks. Seja o grupo do Akira-san, o grupo do Soma ou os Toques, todos eram bem estranhos. Não consigo acompanhar esse pessoal, era a opinião sincera de Kuzaku. Nesse aspecto, o grupo de Haruhiro era diferente. Muito diferente. Eles eram normais, digamos assim, acolhedores. Ele tinha certeza de que se daria bem com eles. Isso não significava que tudo daria certo, mas ele aprenderia a gostar de seus camaradas e a respeitá-los. Mesmo que Hanta fosse a grande exceção, havia exceções para tudo, então ele podia tolerar isso. Ele tinha que tolerar. Tinha sido um grande choque quando Mary o rejeitou, mas nenhum dos dois era criança. Mary era adulta, então deixou passar, por mais estranho que fosse dizer isso. Conseguiram seguir em frente como camaradas, como se nada tivesse acontecido, respeitando-se mutuamente e progredindo. Mesmo tendo achado impossível em certo momento, eles escaparam de Darungar e conseguiram voltar para Gringar. Alterna parecia distante, mas ele tinha certeza de que chegariam lá de alguma forma. Ou pelo menos era o que ele pensava. O que está acontecendo? Pensou Kuzaku. Por que as coisas continuam dando tão errado? Será que a vida é assim mesmo? Mesmo que seja, não estamos passando por provações demais. Não posso aceitar isso. Se aquilo era realidade, ele tinha que aceitá-la como era. Até Kuzaku entendia isso. Ele só queria reclamar. De repente ele se viu em Gringar, sem outra escolha a não ser se tornar um soldado voluntário. Viu todos os seus camaradas morrerem, todos, exceto ele. Mesmo assim, tentou manter o otimismo e dar o seu melhor. Era obstinadamente persistente e, graças a isso, foi aceito no grupo de Haruhiro. Kuzaku sentiu que tinha feito o melhor que podia ali. E depois de tudo isso, é isso que eu ganho? Um pouco duro, não acha? Não sei. Acho que mereço um pouco mais. Será que estou sendo ingênua? Meu coração está prestes a se partir. Ele não podia deixar isso acontecer. Haruhiro ainda estava resistindo, tentando fazer alguma coisa. Kuzaku apenas observava. Como ele poderia deixar seu coração se partir? Recomponha-se. Seja forte. Mas ele sentia as pernas fracas e só queria sentar. E quanto a Shihoru e Yumi? Elas claramente não estavam bem, mas também não pareciam ter se entregado ao desespero. Como ele conseguiria se manter firme numa hora dessas? Ele queria que alguém lhe dissesse como. Queria perguntar a Shihoru ou Yumi. Não, não era isso. Ele queria o apoio delas. Droga. Kuzaku cuspiu essas palavras e abaixou o queixo. Não era assim que deveria ser. Ele não deveria estar pedindo o apoio deles. Ele tinha que apoiá-los. Era esse o tipo de pessoa que ele queria ser. Idealmente, ele queria ser como uma extensão do corpo de Haruhiro. Não, não era bem isso. Não, não foi. Isso pareceu passível de interpretação equivocada. Era como se bem, Shihoru provavelmente estivesse dando suporte mental e espiritual a Haruhiro. Kuzaku não era inteligente ou frio como ela, então ele faria isso com o corpo. Sim, como um tanque ele apoiaria Haruhiro como uma parede ou um pilar fisicamente. Era isso. Ele tinha uma imagem disso, então agora só precisava torná-la realidade. Se Haruhiro conseguisse voltar em segurança, claro. Mary também, é claro. Aquele filho da puta do Hanta os traiu. Eles perderam um camarada, e de uma forma que nenhum deles esperava. Se perdessem mais algum, o estrago seria irreparável. Ele queria chorar, porque apesar de toda a sua vontade de fazer algo, Kuzaku não conseguia fazer nada. Ele só podia ficar ali parado, sem fazer nada. Kuzaku rangeu os dentes. Vamos acabar logo com isso, gritou Rock do campo de batalha à sua frente. Rock montou em Arnold, desferindo socos em seu rosto e gritando. Dá. Cada golpe era pesado. Arnold era um homem de 2 braços com 4 braços, mas Rock havia cortado um de seus braços esquerdos. E seu braço esquerdo restante e um de seus braços direitos estavam gravemente feridos. Mesmo assim, Arnold agia como se nada disso importasse, usando seus 2 braços direitos e o braço esquerdo restante para se defender. Mas o ataque feroz de Rock também penetrou essa defesa. Será que a luta estava praticamente decidida agora? Sim. O punho de Rock atingiu Arnold em cheio no rosto. Os membros de Forgan que assistiam à cena gemeram. Se ele continuasse a apanhar daquele jeito, não ia durar muito. Esmagar a cabeça de um morto-vivo era o suficiente para destruí-lo. Ele conseguiu. Assim, sem mais nem menos. Arnold nem sequer conseguiu se defender. Rock havia vencido. Sem dúvida alguma. Sem querer, Kuzaku gritou. Acabe com ele. Então aconteceu.
Arnold soltou um grito aterrador e saltou para cima, levando Rock consigo. Como ele tinha feito aquilo? Arnold estava deitado de costas com Rock em cima dele montando-o. Nessa posição, como ele poderia ter saltado para cima sem querer? Se você pensasse nisso normalmente seria impossível. Os mortos-vivos, porém, não eram normais. Era isso? Arnold, com Rock deitado de barriga para baixo, conseguiu saltar o que parecia ser 3 metros no ar. Rock deu um suspiro de surpresa e tentou escapar, mas Arnold não permitiu e usou seus 3 membros restantes para agarrá-lo. Não apenas para agarrá-lo. Arnold havia mudado de posição no ar. Ele havia dado uma cambalhota. Arnold estava no topo e Rock estava embaixo. Além disso, Arnold usou seus 3 braços e ambas as pernas para apontar a cabeça de Rock diretamente para baixo. Isso não é ruim? Kuzaku pensou freneticamente. Ele não vai cair de cabeça? O que Rock, Arara, que até então assistia à luta meio atordoada, gritou o nome de sua campeã. O mau pressentimento de Kuzaku acabou se confirmando. Rock caiu de cabeça no chão. Ele vai ficar bem depois disso? Não sei. Arnold saltou imediatamente de cima de Rock e o chutou. Chute, 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 chute. Ele chutou e chutou Rock ainda mais. Rock nem tentava se defender. Ele estava apanhando o máximo que podia. Os membros de Forgan começaram a comemorar. Os companheiros de Rock não se mexeram. Nem Moyuji, nem Tsuga, nem Kajita, nem Jetsu, o Mirumi listrado de tigre que Rock mantinha como animal de estimação. Shihoru desviou o olhar, incapaz de continuar assistindo. Yumi não estava desviando o olhar, mas suas bochechas estavam infladas com uma quantidade ridícula de ar. Kuzaku murmurou. Avv não era algo que se devesse dizer naquele momento, não era. Mas avv foi a única coisa que ele conseguiu dizer. Eles iam perder? Ou será que já tinham perdido? Tipo, quase certamente. Se o Rock perdesse, o que ia acontecer? Quem sabia? Kuzaku não. Sua mente ficou completamente em branco. Talvez fosse isso que significava ser fraco. No fim, não importa o que acontecesse, pessoas fortes provavelmente nunca pensavam que iriam perder, ou que tudo estava perdido. Se não fosse por isso, seria impossível reverter a situação. E provavelmente seus companheiros acreditavam nele. Arnold tentou chutar Rock novamente. Rock se enrolou naquela perna. Ele se movia quase como uma cobra, mesmo parecendo que já estivesse morto. Não era isso? Ele estava fingindo? Enquanto Arnold o chutava, Rock estava esperando a chance de revidar. Se ele tivesse feito isso, teria exigido uma resistência incrível. Quão resistente ele era? Ele era corajoso demais. Devia haver algo de errado com ele. Rock tentou puxar Arnold para o chão. Arnold estava usando a perna esquerda para tentar chutar Rock para longe, mas não estava dando muito certo. Rock gritou, toma essa. Será que ele estava atacando as articulações dele? Tipo joelho ou tornozelo? Ele estava tentando quebrá-las. Arnold, não querendo deixar isso acontecer, gritou. Ele contorceu o corpo, usou seus 3 braços e tentou de tudo. Mas Rock não soltou sua perna direita. Ele não ia soltar. Os dois caíram. Caiu e rolou. O que? De repente, Arnold parou de resistir. Pouco antes de fazer isso, Kuzaku sentiu como se tivesse ouvido um estalo alto. Seria sua perna? Sua perna direita. Será que Rock finalmente tinha acabado com a perna direita de Arnold? Devia ser isso. Rock soltou a perna de Arnold por vontade própria, rolou para trás para criar alguma distância entre eles e, em seguida, assumiu uma postura baixa. Arnold também se levantou, mas estava levantando a perna direita. Não havia dúvidas. Arnold não conseguia mais usar a perna direita. Será que ele ainda conseguiria lutar mesmo com uma perna quebrada? Kuzaku certamente não conseguiria. Em primeiro lugar, ele não seria capaz de se mover direito, nem mesmo fincar os pés no chão. Ele não seria capaz de fazer quase nada. Rock também não saiu ileso. Seu rosto estava todo inchado e até sangrando. Com os chutes que levou, não seria nenhuma surpresa se tivesse quebrado 1 ou 2 ossos, mas parecia que seus braços e pernas estavam bem por enquanto. Mesmo que tivesse escapado sem nenhuma fratura, ele estava definitivamente todo machucado. No entanto, a maneira como ele se movia dava a impressão de que ele nem sequer sentia nada. Rock deslizou para perto de Arnold, desferindo um soco. Era um jab de esquerda. Com uma rápida combinação jab, ele acertou Arnold no rosto. Arnold pode ter tentado evitar, mas não conseguiu. Essa combinação de 3 jabs foi seguida por um direto de direita, um gancho de esquerda e outro direto de direita, todos certeiros. Depois um uppercut de esquerda e um golpe no corpo, um direto de direita no queixo, seguido por um uppercut de direita no mesmo local. Um gancho de esquerda na lateral do rosto e imediatamente depois, um direto de direita. Olha só. Não tem como ele não fazer alguma coisa. Kuzaku não sabia exatamente do que ele estava falando, mas percebeu que os ataques de Rock não eram aleatórios. Devia ser alguma arte marcial. Rock sabia lutar com os punhos. Ele não era nenhum amador. Boxe. Sim, é isso. Boxe. Ele sabia o que era. Foi apenas por um instante, mas uma imagem surgiu na mente de Kuzaku. 2 homens de calções curtos, usando luvas grossas, trocando socos. Aquilo era boxe. Ele tinha visto uma luta de boxe, mas onde e quando? Ele não sabia. Não conseguia se lembrar. A imagem que havia surgido tão claramente em sua mente havia desaparecido completamente. Boxe. A palavra permaneceu. The Rock era um boxeador, um lutador. Kuzaku sentiu uma súbita sensação de urgência. Boxe. Boxeador.
Essas palavras, o conceito, ele precisava gravá-las em sua mente agora, ou as esqueceria. Ele sentia que já havia esquecido muitas coisas dessa maneira. Perdido as. Rock partiu para o ataque. Foi uma luta unilateral. Ele estava desferindo uma chuva de socos precisos em Arnold. Isso não foi uma luta. O jogo de pés dele estava em outro nível. A diferença era muito grande. Observando com mais atenção, porém, Arnold ainda se movia. Ou pelo menos tentava. Mas Rock sempre o rodeava. Quando Arnold tentava correr, Rock sempre ia naquela direção. Então, ele o acertava com um soco. Mesmo quando Arnold cambaleou, parecendo que ia cair, Rock o atingiu com um soco para impedi-lo. Arnold nem sequer conseguiu cair. Kuzaku meio que entendeu o motivo. Era porque Rock era um boxeador. Rock estava no seu melhor quando estava em pé socando. Lutar no chão, ou seja, usar técnicas de imobilização, assumir a posição de montada e então desferir golpes no oponente, não era o forte de Rock. Seus punhos. Rock planejava resolver isso com seus punhos. Ele confiava neles. Rock. Kuzaku ficou surpreso quando Sakanami de repente começou a girar o corpo e gritar. 4. Rock 2. 3, 4. Do que ele estava falando? Será que ele tinha perdido a cabeça? Ele certamente não parecia são. No entanto, como se os gritos bizarros de Sakanami tivessem desencadeado isso de alguma forma, Rock ficou visivelmente mais rápido. Uau! Kuzaku não conseguiu conter um gemido de admiração. Por mais que tentasse abrir bem os olhos ou piscar, não conseguia vê-lo direito. Rápido. Ele era rápido demais. Os socos de Rock eram rápidos demais para seus olhos acompanharem. Independentemente do que ele estivesse fazendo com eles, Arnold não conseguia bloquear, aparar, esquivar, abaixar, desviar ou se mover. Cada soco de Rock acertava Arnold. Eram todos golpes certeiros. A essa altura, Arnold não passava de um boneco morto-vivo, ali para receber os socos de Rock. Não um boneco, um saco de pancadas morto-vivo. Os membros de Forgan estavam em silêncio. Eles também pressentiam a iminente derrota de Arnold. Não, eles não apenas pressentiam, eles deviam tê-la aceitado mais ou menos. A luta já estava decidida. Rock simplesmente não estava tentando finalizá-la. Se Rock parasse de atacar, Arnold desabaria. Por que Rock não fez isso? Seja qual fosse o motivo, Rock continuou a sequência de golpes. Arnold ainda não estava grogue. Seria isso que Rock estava pensando? Acontece que era exatamente isso. Rock desferiu seu enésimo direto de direita. Não parecia que ele ia finalizar o oponente, e seus movimentos enquanto se preparava para o soco se tornaram mais amplos, resultando em um golpe telegrafado. Foi um golpe normal rápido demais e para Kuzaku pareceu um direto perfeito. Então Arnold interrompeu com a boca. Ele abriu a boca tão amplamente que parecia que tinha deslocado a mandíbula e ia rasgar as bochechas, e o punho de Rock entrou direto nela. Foi essa a impressão que ficou. Naturalmente, Rock tentou imediatamente retrair o punho, mas Arnold aproveitou a oportunidade para mordê-lo e impedi-lo. Seus dentes superiores e inferiores cravaram-se no braço de Rock, mordendo-o com força. Com um suspiro de alarme, Rock desferiu um soco no estômago e nas têmporas de Arnold com o punho esquerdo. Eram socos certeiros e poderosos, sem dúvida, mas não típicos de Rock. Rock ficou perturbado. Arnold, por outro lado, ainda parecia calmo. Arnold agiu como se os socos de Rock não significassem nada para ele. Ele agarrou a cabeça de Rock com a mão esquerda e com a direita. Kuzaku soltou um A, sem querer. Os polegares dele. Os polegares de Arnold estavam nos olhos de Rock. Ele estava estourando os dois olhos dele ao mesmo tempo com os polegares esquerdo e direito. Se ele tivesse machucado os olhos só um pouquinho, tudo bem. Mas se fosse mais do que isso, a carreira de boxeador de Rock estaria. Não, esse não era o problema. Chega, gritou alguém. Quando aquela voz estrondosa ecoou pela região, foi como se toda a neblina tivesse se dissipado do Vale dos Mil. Não que isso fosse acontecer algum dia, mas a sensação era de que ela poderia dissipar a neblina. E não era apenas alta, era uma voz incrivelmente clara também. Jumbo, disse alguém. Provavelmente um dos membros de Forgan. Isso levou a uma reação em cadeia de pessoas gritando esse nome. Jumbo, gigante, Jumbo, gigante, Jumbo, gigante, Jumbo, gigante, Jumbo. Aquele orc estava no topo da colina e até então, observava em silêncio o confronto entre Rock e Arnold. Foi ele? Ele disse isso? Chega! Ele os impediu? De qualquer forma que orc. Para Kuzaku, quando pensava em orcs, a impressão mais forte que lhe vinha à mente era daqueles com quem lutara na fortaleza de Vigia dos Mortos. Em seguida vinham os que viviam em Valuand e em Darungar. Em ambos os casos, eles eram de porte maior que o dos humanos, tinham inteligência aproximadamente equivalente à humana e eram um tanto rudes, como se esperaria que estivessem grunhindo. Ele presumia que todos os orcs como raça fossem assim, mas aquele orc não se encaixava em sua imagem de orcs. Ele era de uma raça à parte. Para começar, que manto era aquele que ele estava usando, aberto na frente? Era azul escuro, com um padrão de flores prateadas. Kuzaku nunca tinha visto uma peça de roupa tão bonita em todo o Gringar ou Darungar. Teria o orc feito aquilo? Se sim, era um trabalho absurdamente detalhado. Seus longos cabelos negros podiam parecer que ele os tinha deixado crescer naturalmente, mas não davam a menor impressão de estarem sujos. Provavelmente, ele pelo menos os penteava. Depois, havia seu rosto. Seu nariz era baixo e largo, como se estivesse achatado. Muito parecido com o de um orc. Ele tinha dentes semelhantes a presas que apareciam nos cantos dos lábios. Isso também era típico de orcs. Ele era claramente um orc, mas não tinha a aparência típica de um. Quando Kuzaku viu o rosto de um orc pela primeira vez, honestamente achou-os feios. Não havia a menor chance de fazê-lo dizer que eram legais. Tipo, mulheres orcs provavelmente eram horríveis, não melhores que goblins nesse quesito. Sim, eles eram como goblins grandes e durões. Basicamente, essa era a imagem que Kuzaku tinha dos orcs. Jumbo era diferente.
Talvez ele fosse apenas um pouco parecido com um orc, mas na verdade pertencia a uma raça diferente. Como uma espécie de super-orc. Aqueles olhos laranja não eram normais. Mais intensos. Era isso. Mais intensos. Ele era algum tipo de ser superior. Dito isso, mesmo que não levassem isso ao extremo, todos os orcs em Forgan tinham um pouco daquela aura que Jumbo emanava. Talvez estivessem tentando imitar o jeito de se vestir e o comportamento de Jumbo. Ou talvez, assim como havia tanta variedade entre os humanos, os orcs também fossem de todos os tipos, e existissem orcs assim por aí. Aquele que talvez fosse o representante deles, Jumbo, desceu da colina. Ele não saltou, nem correu. Desceu num ritmo surpreendentemente tranquilo, apenas caminhando. Sua batalha. Jumbo colocou a mão nos ombros de Arnold e Rock. Será decidida por mim. Disse Rock parecendo perplexo. Rock e Arnold aparentemente tentaram se virar para olhar para Jumbo, mas Rock estava com os polegares de Arnold nos olhos, e Arnold tinha o braço direito de Rock na boca, dificultando que ele movesse a cabeça direito. Mesmo que não fosse por isso, ambos estavam espancados e cheios de hematomas. Era uma visão e tanto, mas Jumbo parecia perfeitamente bem com isso. Ele estava calmo e sereno a um ponto que parecia fora de lugar. Se isso continuar, vocês dois morrerão. Arnold, meu companheiro, e você, o soldado voluntário humano. Rock, não é? Acho que seria uma pena se qualquer um de vocês morresse aqui. Portanto, declaro o combate como um empate. Não, cara, você não pode simplesmente decidir isso, retrucou Rock. Ei, Arnold, você também não consegue aceitar isso, consegue? Você não pode falar assim, né? Vou sacar meu punho agora. Tudo bem, tá? Não. Vou arrancar. Além disso, meus olhos estão doendo, então arranquem os polegares também. Parecia que Arnold tinha soltado a mandíbula. Rock tirou o braço direito da boca de Arnold. Eu disse, isso dói. Tire as mãos de mim, Arnold. Arnold soltou a cabeça de Rock com cautela. Droga. Rock deu um pulo para trás, esfregando os olhos com as pálpebras fechadas. Não consigo ver nada. Se eu ficar cego, não vai ter graça nenhuma. O que você vai fazer se eu nunca mais puder ver o rosto da arara? Suga murmurou. Poderia ir para qualquer lado. Como se não tivesse nada a ver com ele. Ok, talvez não fosse estritamente problema dele, mas eles eram camaradas, não eram? Um empate, é isso? Moyuji deu um passo à frente. Não me importo com o que você chama, mas gostaria que as coisas fossem esclarecidas. Você é o Jumbo, certo? Como exatamente pretende resolver isso? Havia um murmúrio de desconforto entre os membros da Forgan. Era fácil entender o ponto de vista deles. A atitude de Moyuji era terrivelmente insolente. Até mesmo Kuzaku, que era ostensivamente seu aliado, queria se sentir ofendido com isso. Então os membros da Forgan deviam estar furiosos. Será que Jumbo vai surtar? Ele se perguntou. Não parecia que ele estivesse. Para ser preciso, Jumbo se virou para Moyuji como uma folha ao vento. Se vocês recuarem agora, não levantarei a mão para vocês. Podem nos atacar novamente outro dia. Podem optar por nos esquecer. De agora em diante, estarão livres para fazer o que quiserem. Entendo. Moyuji assentiu com arrogância. E se não concordarmos? Não, espere aí, Moyuji. Rock olhou em volta. Ele parecia não conseguir enxergar. Mas será que estava procurando alguém? Arnold, você está bem com isso? Essa era a nossa luta. Eu não sei se esse cara é seu comandante, ou o quê, mas você vai simplesmente deixar ele entrar no nosso caminho. Cool, Arnold olhou para Jumbo. Ele não está entendendo, disse Tsuga em um sussurro, sorrindo. Nossa língua. Kuzaku sentiu o rosto se contrair. Esse Gizo, ele parece ser um cara legal e sensato, mas será que ele tem uma personalidade bem desagradável? Este jogo está empatado, disse Jumbo para Arnold. Desistam um do outro. Ele provavelmente estava dizendo isso em algum outro idioma que Arnold, o morto-vivo, pudesse entender. Arnold sentou-se e disse, Gary, concordo. Foi o que pareceu que Arnold estava dizendo. Que droga. Rock chutou o chão, parecendo bastante descontente, mas isso não era necessariamente ruim. Na verdade, poderia ser uma oportunidade melhor do que eles esperavam. Kuzaku lançou um olhar rápido para Shihoru e Yumi. Elas entenderam sem precisar falar nada. Compartilhavam da mesma opinião que Kuzaku. Rock e seu grupo planejaram esse ataque como vingança porque Arnold havia matado Tatsuru, o noivo de Arara, mas por mais frio que fosse dizer isso, Kuzaku e os outros dois nunca tiveram qualquer interesse nisso. O motivo pelo qual decidiram ajudar Rock foi talvez de 10 a 20% por um senso de obrigação, mas os 80 a 90% restantes foram para salvar seu camarada Mary. O que tinha acontecido com Haruhiro? Mary estava a salvo? Isso não estava claro agora, mas Kuzaku e os outros dois precisavam naturalmente considerar a própria segurança. Se Rock e os outros desistissem da vingança e recuassem, fosse por enquanto ou para sempre, Kuzaku e os outros dois poderiam escapar dali. De lá, seguiriam para o ponto de encontro e esperariam por Haruhiro. Se Haruhiro voltasse com Mary, seria exagero dizer que esse seria o melhor resultado possível? E se Haruhiro não aparecesse? Bem, Kuzaku não queria considerar essa possibilidade, mas se chegasse a esse ponto, eles pensariam em algo quando acontecesse. E então, Moyuji pressionou o dedo médio da mão esquerda contra a ponte dos óculos. Sua mão direita estava no punho da espada. Se optarmos por não recuar, o que você pretende fazer? Eu disse Jumbo num tom que poderia muito bem ter usado para dizer que ia tirar uma soneca à tarde. Vou aniquilar vocês pessoalmente. Disse Moyuji. Ao que parece, nem mesmo Moyuji havia previsto isso. Naturalmente, Kuzaku também não. Espere aí, pensou Kuzaku lentamente. O que ele acabou de dizer? O quê? Pessoalmente? Tipo, o Jumbo pessoalmente? Vocês?
Basicamente, o Rock e o grupo dele, provavelmente o Arara e o Katsuharu também, e depois provavelmente o Kuzaku, a Shihoru e a Yumi. Aniquilar? Não apenas eliminar? Bem, acho que são meio parecidos. Então, basicamente, ele vai nos matar a todos? Kuzaku fez tudo o que pôde para resolver a situação em sua mente. Vai embora ou eu te mato. Era isso que Jumbo parecia estar dizendo. O vento que sopra na escuridão sussurra para mim. Sakanami roía as unhas intensamente. Seu corpo inteiro tremia, e ele fazia o mesmo com as duas mãos. A história sombria me convida para além do abismo. A razão da solidão, a falsa estação, encena um prelúdio para a destruição que questiona o sentido da nossa existência. O que havia de errado com esse cara? Muita conversa fiada. O Gizo, quer dizer, Suga, parecia irritado. Arara estava radiante de indignação. Até quando vocês precisam nos menosprezar para ficarem satisfeitos? Droga, estou furioso, murmurou Kajita. Então Kajita, o grandalhão de óculos escuros, ergueu sua espada, que parecia uma fatia fina de um cogumelo enorme, e avançou. Calma aí, você vai sair voando sozinho? Pelo menos converse sobre isso antes. Isso é imprudente. Você está agindo sem pensar. Isso é ruim. Muito ruim. Tenho quase certeza de que isso é ruim. Cara, o Kajita está falando sério. Ele pirou de vez. Pirou completamente. Kajita avançou em direção a Jumbo com um vigor incrível, sem olhar para os lados. O Eden e Alharin. Por que Rock e os outros não o impediram? Será que não podiam? Bem, Kuzaku não conhecia Kajita muito bem, mas ele era membro dos Chiffon Rocks, tinha uma aparência de má índole e embora fosse um homem de poucas palavras, tudo o que dizia era estranho. Não tão estranho quanto Sakanami, porém. De qualquer forma, ele não parecia ser o tipo de pessoa que obedeceria a ordens. Dito isso, detê-lo pela força bruta parecia ainda mais difícil, talvez quase impossível. Kuzaku, pelo menos, não tinha a menor vontade de tentar. Sentia que seria facilmente derrotado. Seria ele o tipo de pessoa que nem mesmo seus camaradas conseguiriam deter quando ficasse assim? Talvez? Seja como for, as negociações fracassaram. Isso é o pior. Chamar. Dane-se. Em que você está pensando, Kajita? Então Kuzaku explodiu. Kajita, você, o quê? Kuzaku viu. Kajita brandiu sua enorme espada de cogumelo de uma distância que normalmente faria você pensar. Sério daí? Não vai alcançar. Normalmente você estaria certo. E definitivamente não estaria. Mas para Kajita, aquele era o alcance ideal para matar. Kajita não era apenas um idiota superpoderoso. A longa distância, ele usava sua espada e a curta e média distância, seus chutes, alternando habilmente entre os dois. E para Kajita, longa distância era longa mesmo. Esticando-se e usando o comprimento de sua enorme espada em forma de cogumelo, seus longos braços e seu corpo avantajado. Ele poderia até mesmo cortar ao meio um inimigo que estivesse a quase 3 metros de distância. No instante em que Kajita teve Jumbo ao alcance de um golpe fatal, ele brandiu sua enorme espada de cogumelo contra ele. Jumbo parecia ter previsto isso, mas não recuou, nem se moveu para a esquerda ou para a direita para evitar o ataque. Em vez disso, desapareceu. Para Kuzaku, pareceu que Jumbo sumiu por um instante. No instante em que ele pensou, ele não está lá. Ele se foi, Jumbo reapareceu acima deles. Ele havia saltado. Parecia que Jumbo havia saltado para evitar a enorme espada de cogumelo de Kajita. Mas o que era aquele jeito que ele estava se movendo? Parecia uma contradição, mas Jumbo estava parado no ar. Naturalmente, Jumbo parou no ar apenas por um instante. Mesmo assim, não era a postura que facilmente indicava que ele havia saltado para chegar ali. Jumbo estava relaxado. Era assim que ele parecia para Kuzaku. No entanto, ele só havia evitado o primeiro golpe. Kajita ainda tinha seus chutes como arma. Aproveitando o impulso de seu enorme golpe com a espada em forma de cogumelo, Kajita desferiu um chute giratório reverso com a perna esquerda. No ar, Jumbo inevitavelmente cairia. Era exatamente isso que Kajita queria. Não havia como escapar disso. Jumbo também não tentou se esquivar. Quando Kajita desferiu o chute, ele o usou como trampolim para saltar mais uma vez. Mais do que isso, parecia que ele estava caminhando pelo ar. Jumbo pousou atrás de Kajita. A forma como Kajita gritou imediatamente Keia, e executou um chute circular reverso com a perna direita mostrou que ele não era um lutador comum. E não foi um ataque isolado. Ele deu um chute circular reverso com a esquerda e um chute frontal com a direita. Em seguida, flexionou o joelho direito e desferiu uma combinação de 3 chutes, alto, médio e baixo. Depois de 2 chutes com a perna esquerda, fingiu que ia chutar com a direita, mas em vez disso, executou outra combinação de 2 chutes com a esquerda. Não seria exagero chamar a combinação de chutes que Kajita exibiu de magnífica. Ele havia soltado completamente sua enorme espada de cogumelo. Considerando o tamanho do seu corpo, era impressionante que ele conseguisse se mover daquela maneira. À primeira vista, Kajita não parecia ser tão rápido, mas Jumbo não tinha sequer um arranhão. Jumbo havia se esquivado de todos os chutes de Kajita e finalmente partiu para um contra-ataque. Isso era evidente. Kuzaku também viu o que Jumbo fez com Kajita. Jumbo usou a mão direita para golpear o peito de Kajita, ou melhor, para empurrá-lo. Foi só isso que ele fez. Só isso, mas Kajita deu uma cambalhota com as pernas para o ar e caiu de cabeça, batendo o pescoço com força no chão. Não vejo nenhuma maneira de vencer, Kuzaku ouviu Moyuji murmurar. Ele quase certamente não estava se referindo apenas ao fato de que o cavaleiro temido mais forte em serviço ativo não poderia derrotar Jumbo. Mesmo que todos os Rocks, incluindo Moyuji, se unissem contra Jumbo, não seriam páreo para ele. Se Moyuji tivesse feito essa previsão, provavelmente estava certo. Por uma feliz coincidência, pode-se dizer que Kuzaku estava pensando exatamente a mesma coisa e não discordou em nada. Do jeito que você está agora, disse Jumbo no mesmo tom de antes, você não consegue nem me fazer ajoelhar. No entanto, você ainda tem muito pela frente.
Seu potencial de crescimento é maior que o meu. Isso porque, embora poucos neste vasto mundo sejam maiores do que eu, você ainda tem inimigos para enfrentar. Se você for capaz de derrotá-los, ficará ainda mais forte. Ele dizia coisas incríveis como se não fossem nada. Jumbo havia declarado que, embora talvez não fosse a pessoa mais forte do mundo, dificilmente havia alguém capaz de vencê-lo. Independentemente de tudo, ele estava se precipitando. Embora Kuzaku pensasse, ao mesmo tempo, que se Jumbo não estava no nível mais alto, que tipo de criatura ele imaginava estar acima dele? Aquela coisa, talvez? O dragão de fogo em Darungar? Nem mesmo Jumbo provavelmente conseguiria derrotá-lo. Afinal, ele cuspia fogo. Aquela coisa era simplesmente grande demais. No mínimo, ele não conseguiria enfrentá-lo sozinho. Nem ele seria capaz, eu acho. Vão. Jumbo fez um leve gesto com o queixo. Imediatamente. Se vocês não forem, não haverá amanhã para nenhum de vocês. Não vou perder mais tempo com palavras. Viver ou morrer. A escolha é de vocês. Da nossa parte, respondeu Rock imediatamente, e estamos recuando. Arara, sinto muito por não ter conseguido realizar seu desejo. Não vou pedir que você deixe passar. Falhei em fazer o que me propus a fazer. Sou realmente o pior. Arara curvou os ombros e baixou a cabeça. Eu não diria isso. Como Kajita resolveu usar a força, por um momento não sabia como as coisas iriam terminar, mas parece que tudo vai correr bem. Kuzaku suspirou. Coincidiu com o suspiro de Shihoru. Então elas se entreolharam e sorriram ironicamente. Yumi pescou repetidamente e depois balançou a cabeça. Mesmo naquela situação, era uma expressão e um gesto que davam vontade de sorrir. Yumi era meio que um mascote, digamos assim. Ela tinha algo que não era uma fofura infantil, mas era fofa mesmo assim. Estamos indo embora. Rock começou a andar. Espera, porque ele estava indo na direção de Jumbo. Jumbo parou Rock gentilmente e o virou na direção oposta. Cuidado no caminho. Sim, desculpe por isso. Rock coçou a cabeça. Ah, é verdade. Como Arnold enfiou os polegares nos olhos dele, Rock não conseguia enxergar agora. Estamos indo embora. É por aqui? Este caminho é bom, não é? Rock. Arara correu até ele e pegou sua mão. Deixe-me fazer isso por você, pelo menos. A culpa foi toda minha desde o início. Acho que isso não é verdade. Mas, da minha parte, estou feliz por poder segurar sua mão. Por aqui. Katsuharu fez um gesto para Arara. O Gizo estava pegando a espada de Rock com naturalidade. Aquele cara não deixava nada passar. Moyuji tentava ajudar Kajita a se levantar. Você é pesado. Acho que não consigo te levantar, afinal. Levante-se sozinho, por favor. De fato. Kajita levantou-se agilmente. Ele ainda está em ótima forma. Sakanami contorcia todo o corpo, executando uma dança bizarra. Repugnante. Pensando bem, Kuro estava desaparecido. Há quanto tempo ele estava fora? Quem se importa? Kuzaku afrouxou os joelhos, movendo os ombros para cima e para baixo. Honestamente, eu não sei mais o que pensar dessas pessoas. Não quero ter nada a ver com elas. Ele esperava que esta fosse a última vez. Só queria reunir todos os seus camaradas rapidamente e sair de Thousand Valley. Embora por todos os seus camaradas ele quisesse dizer 5 pessoas, não 6. Não vamos pensar nisso. Pensar nisso não vai adiantar nada. Tente esquecer. Vamos lá, disse Shihoru. Kuzaku e Yumi assentiram com a cabeça e deram as costas para Jumbo. À frente deles estavam o enorme Or, Godo-Agaja e os membros de Forgan. No entanto, eles se separaram para abrir caminho. Kuzaku e os outros seguiriam para o ponto de encontro assim que passassem por ali. Considerando onde estavam, Kuzaku, Shihoru e Yumi teriam que ser os primeiros a atravessar a multidão de membros da Forgan. Isso deixou bastante tenso, mas ele também queria terminar logo com aquilo. Kuzaku ia na frente com Shihoru e Yumi lado a lado atrás dele. O vento estava fraco e o nevoeiro não era nem denso nem rarefeito. Ao passar por Godo-Agaja, Kuzaku olhou para cima, involuntariamente. Ele é enorme. Enorme demais. Godo-Agaja olhou para ele com um olhar fulminante, como quem diz, o quê? Kuzaku olhou rapidamente para frente e apressou o passo. Puxa vida! Seu mau hábito o atacou novamente. Não era uma situação em que pudesse baixar a guarda, mas ele precisava pensar em coisas que não precisava. Concentração, concentração. Preciso me concentrar. Sinto falta da Alterna. São 600, 700 quilômetros daqui. É muito longe mesmo. Será que conseguiremos mesmo voltar? Vamos lá. Agora não é hora de pensar nisso. Espere. De repente a voz de um homem ecoou pela área, e Kuzaku parou abruptamente. Não, talvez eu devesse correr, não parar. Foi essa a sensação que ele teve, mas não teve coragem de sair correndo. Comandante. Jumbo, não os deixe escapar. Kuzakuki. Shihoru chamou seu nome. Quando ele se virou, o homem de um braço só estava no topo da colina. Takazaji. Será que ele tinha ido a algum lugar e depois voltado? E quanto a Hanta? Jumbo se virou para encarar Takazaji. O que foi, Takazaji? Um deles pegou a mulher e fugiu. Eles pegaram Hanta. Kuzaku ficou perplexo. Aruiro, matou Hanta. Shihoru engoliu em seco. Não, Yumi ficou sem palavras. Não vou deixar você dizer que foi tudo culpa do garoto e que você não teve nada a ver com isso. Takazaji desembainhou sua katana com a mão esquerda, apontando-a na direção deles. Mesmo que Jumbo esteja disposto a ignorar isso, eu não vou. Não suporto ser feito de bobo. Se eles recuarem, não vou encostar um dedo neles, disse Jumbo. Fiz essa promessa. Pretendo cumpri-la. Então faça isso, comandante. Eu farei o que bem entender. Afinal, meu trabalho em Forga é fazer o que precisa ser feito. É isso que você é. Faça o que quiser, Takazaji. Não preciso que você me diga isso, Jumbo. Gudua. Takazaji ergueu sua katana, gritando em alguma língua desconhecida. Orken, Ashururra, o Danzai, Hilda, Oxi, quem? Cale-se. Oxi, não, isso não era bom.
Isso era ruim, muito ruim mesmo, seriamente ruim. Kuzaku tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Vamos lá. Temos que ir, precisamos ir, correr é a única opção. Ele gesticulou com o braço para comunicar o que queria dizer enquanto saía correndo. Yumi disparou em disparada, levando Shihoru consigo. Elas estavam descendo cautelosamente a trilha que Godo Agaja e seus homens haviam aberto para elas. Se tivessem chegado ao outro lado, não teria sido tão ruim. Estavam quase lá. Graças a isso, os Oxy mortos-vivos as atacavam por ambos os lados. Era um ataque de pinça. Isso é desesperador. Não tem jeito de escapar. Quer dizer, o que é isso? Jumbo? Que se dane você, Jumbo. Você disse que se a gente se retirasse, você e seus homens não encostariam um dedo na gente. O que aconteceu com isso? Espera, será que eu tô errado? Ele só disse eu, e não nós. Qual foi a palavra certa? Sei lá. Acho que ouvi nós, mas não me lembro. Que diabos? Kuzaku usou o golpe poderoso para fazer um orc que vinha da esquerda recuar e, em seguida, o derrubou com um chute. Ele precisava mandar Yumi e Shihoru à frente. Mas se diminuísse o passo, os inimigos o cercariam ainda mais. Ele tinha que continuar correndo ou as coisas iriam piorar. Atrás dele, ele podia ouvir gritos e o som de carne, metal e outras coisas colidindo. Ele não tinha tempo para se virar e dar uma olhada, mas provavelmente eram as rochas do tufão. Deem uma surra neles, implorou ele em silêncio. Se não dessem, ele estaria em apuros. O morto-vivo vinha em sua direção pela direita, então Kuzaku usou sua espada negra para contê-lo, enquanto também usava seu escudo para bloquear o golpe de espada de um orc que vinha da esquerda. Não falta muito, pensou ele. Em mais alguns metros teremos rompido. Estamos quase lá. Mas será que vai ser muito difícil? Será que Yumi e Shihoru vão ficar bem? Não ouço gritos, então acho que estão bem. Mas, sinceramente, não sei. Não tenho controle da situação. Não tem como ter. Orcs se ergueram diante dele. Não apenas um, dois. Isto vai me matar. Se fosse apenas um, haveria coisas que ele poderia fazer. Talvez fosse possível abrir caminho se ele tivesse arriscado a própria segurança, mas com dois até isso seria difícil. Afinal, os orcs de Forgan eram habilidosos. Não desanime. Não tenho outra escolha a não ser tentar. Mesmo que eu tente reunir coragem, não consigo. Sou um caso perdido. Não. Então ouviu-se uma voz assustadora, e um dos orcs caiu para trás. Naturalmente, ele não havia desmaiado por conta própria devido a uma condição pré-existente. O orc fora derrubado pela demonia Moira, que parecia uma mulher de cabelos longos, mas claramente não era humana, e carregava uma arma terrível com lâminas semelhantes a tesouras. Não. Moira envolveu as pernas no torso do orc, passou um braço em volta do pescoço dele e o apunhalou com toda a força com sua lâmina em forma de tesoura. Parece que isso assustou o outro orc. Eu sei, pensou Kuzaku. Que assustador. A Moira-san está falando sério. Ainda bem que a Moira-san é super assustadora. Isso realmente nos salvou. Obrigado, Moira-san. Kuzaku brandiu sua espada negra diagonalmente contra o outro orc. A verdade é que continuar se defendendo com o escudo enquanto o usava não era a única diferença em relação à punição. Ao contrário do golpe de fúria do guerreiro, como ele mantinha parte da sua atenção na defesa e não desferia um golpe com toda a sua força, era mais fácil encadeá-lo no próximo ataque. Seu primeiro castigo apenas marcou a ombreira do orc, mas o golpe que se seguiu imediatamente atingiu seu rosto. Ele desferiu uma estocada na base da garganta do orc, depois outro golpe, continuando a encurtar a distância, e quando colocou o pé no joelho do orc e chutou, conseguiu desequilibrá-lo completamente. Kuzaku usou toda a sua força para dar uma cotovelada no orc e derrubá-lo. Então, em vez de avançar, decidiu parar onde estava. Yumi-san, Shihoru-san, sigam em frente. Miau. Certo, gritou Shihoru. Em momentos como este, Shihoru-san costuma dizer ok. Eu sempre gostei disso. Yumi e Shihoru passaram correndo por Kuzaku. Kuzaku usou bloqueio na espada do orc que as perseguia, fez-o recuar com uma estocada e então usou o golpe para desviar a espada curva de outro morto-vivo. Meus quadris estão muito altos? Estão sim. Preciso abaixá-los. Não preciso me esforçar demais. Devo desferir golpes amplos com a espada, mas usar o escudo com mais firmeza. Essa é a sensação. Não importava quantos inimigos fossem, não importava quantos viessem contra ele, ele não tinha medo. Ele enxergava com clareza e conseguia bloquear. Contra-atacava apenas para se defender. Isso, e para convencer seus inimigos de que não se limitaria a defender, mas também era capaz de atacar. Contudo, no fim das contas, tudo se resumia à defesa. Defenda-os. 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 Defender. Vou defendê-los. Posso defender. Moira saltitava de um lado para o outro, não eliminando os inimigos um a um, mas usando seus movimentos bizarros e assustadores e sua lâmina em forma de tesoura para confundir o inimigo. E quanto aos Rocks? Kozaku havia confirmado que Kajita estava brandindo sua enorme espada de cogumelo e lutando contra Godo Agaja. Ele não tinha certeza sobre os outros, mas conhecendo-os, sabia que não seriam fáceis de derrotar. Mesmo que fossem, ele não se importava. O que importava eram seus camaradas. Shihoru, Yumi, Haruhiro, Mary, Praia. Será que Haruhiro matou? Nuva. Kuzaku usou seu escudo para derrubar 2 orcs de uma só vez, depois se virou e correu para o outro lado. Posso ir agora, ou melhor, preciso ir, pensou ele. Ele não conseguia ver Yumi e Shihoru. A neblina havia ficado mais densa novamente em algum momento. Elas poderiam se separar, mas as duas provavelmente ficariam bem. Isso era o importante. Kuzaku correu a toda velocidade. De repente, ele parou de conseguir enxergar absolutamente nada. Kuzaku-kun. Yumi se virou sem parar e gritou. Kuzaku-kun. Kuzaku-kun. Shihoru. Kuzaku não está mais nos seguindo. Não, Yumi, você não pode parar, gritou Shihoru. Sim, mas mesmo assim,
Primeiro, precisamos evitar sermos capturados pelo inimigo. Essa é a nossa prioridade número 1. Tenho certeza de que Kozaku-kun ficará bem. Será que aquilo estava mesmo certo? Yumi não tinha certeza. Shihoru não parecia estar despreocupada. Mas por enquanto, como Shihoru estava dizendo, eles precisavam evitar serem pegos pelo inimigo. Em vez de lutar, eles tinham que fugir. Depois, poderiam se reunir com Haruhiro e Mary. Ela deveria fazer isso e tentar não pensar em Hanta. Se ela pensasse nele, não conseguiria se mexer. Isso não seria bom. Correr. Ela precisava correr. Parecia que de repente tinha escurecido. O nevoeiro estava terrivelmente denso. E não era só isso. Está chovendo, gritou Yumi. Uma chuva torrencial. As gotas eram pequenas, mas a intensidade da queda aumentou rapidamente. Era como se inúmeras lanças finíssimas estivessem caindo sobre a terra. Abafado pela chuva, o ruído da batalha parecia estar terrivelmente distante. Seu campo de visão também era extremamente limitado. Era quase como se a chuva tivesse formado uma parede, bloqueando seu caminho. Isso dificultaria a localização deles pelo inimigo. No entanto, se o inimigo se aproximasse, também seria difícil detectá-los. Mas em vez do inimigo, e quanto a Kozaku? Yumi e Shihoru não conseguiram encontrar Kozaku, e Kozaku também não sabia onde Yumi e Shihoru estavam. Sendo assim, eles podem permanecer separados. Mais à frente, o terreno à esquerda era mais alto e coberto por uma densa vegetação. Yumi pensou que fossem árvores, pelo menos. Não eram humanos nem orcs. Shihoru, vá por ali agora, gritou Yumi. Ok. Quando se aproximaram, havia folhagem suficiente para que pudessem se esconder. Yumi entrou nos arbustos com Shihoru e se agacharam juntas. Shihoru respirava com dificuldade. Afinal, ela era uma maga e não tinha muita resistência, mas também não era do tipo que reclamava facilmente. Ela vinha sendo assim há algum tempo, mas Shihoru também havia ficado mais forte. No início, ela chorava o tempo todo. E agora? Perguntou Yumi. Shihoru, o que você acha que você e Yumi devemos fazer? Haruhiro resgatou Mary. Aquele velho de Foncon. Ele estava dizendo isso, sim. Você quer dizer Forgan? Ah, disse Yumi. Desculpe por isso. Yumi sempre erra nessas coisas. Está tudo bem. Você está ótima do jeito que é, Yumi. Eu é que deveria me desculpar. Desculpe por sempre te corrigir. Yumi está grata por você estar corrigindo-a. Isso significa que ela pode consertar. Acho que é isso mesmo. Shihoru deu um leve sorriso. Já que aquele cara Takazaji voltou, acho que isso significa que Haruhiro e Mary conseguiram escapar. Se conseguiram, devem ter ido para o ponto de encontro. Sim, concordou Yumi. Parece correto. O melhor seria que você, eu e Kozaku-kun, nós três, fossemos juntos ao ponto de encontro, mas Kozaku desapareceu sim. Não seria bom procurá-lo, acrescentou Shihoru. Por enquanto vamos esperar aqui. Sabe, é muito difícil, disse Yumi. Só ficar esperando. Sim, Shihoru colocou a mão na parte inferior das costas de Yumi. Mas eu estarei aqui com você. É verdade, né? Yumi sorriu. Ela sentiu que deveria sorrir, mesmo que tivesse que se forçar. Pensando bem, Shihoru e Yumi estão praticamente sempre juntas. Acho que é porque você está sempre disposto a aturar alguém como eu. Isso não é verdade, protestou Yumi. Você é fofa, Shihoru, e você é fofa. Você é fofa, tá bom? Shihoru deu uma risadinha. Você só está se repetindo. NNGH, se ao menos Yumi conseguisse pensar em mais coisas para dizer. Mesmo quando uma palavra vem à mente, não é bem a certa. Entendo. Seus sentimentos estão chegando até mim perfeitamente, então, acho que entendi. Você acha mesmo? Perguntou Yumi. Por que isso aconteceu? O que teria desencadeado tal ato? Por um instante sua mente ficou em branco. Então, algo pareceu infiltrar-se em sua cabeça vazia e preenchê-la. Cresceu a cada instante, até transbordar e jorrar através de seus olhos. Yumi? Shihoru olhou fixamente para o rosto de Yumi. O que houve? O que houve, hein? Yumi fechou os olhos com força. Nem a própria Yumi tem certeza disso. Será que é o Hanta-kun? Agora que Shihoru disse isso, Yumi percebeu que era verdade. Praia? Ela vinha tentando não pensar nele, e achava que não estava. Pensar nisso não ia resolver nada. Só ia ficar com raiva. Hanta sempre foi assim. Sempre fora. Como alguém pode ser tão desagradável? Essa tinha sido a primeira impressão que ela teve dele. E o mais incrível sobre Hanta era que ele nunca mudava. É claro que havia momentos em que Hanta dizia algo bom para os padrões de Hanta, ou agia de forma fofa ou descolada para os padrões de Hanta, ou até mesmo era confiável para os padrões de Hanta. Mas isso acontecia apenas ocasionalmente e nunca durava mais do que um instante. Ele não conseguia manter esse ritmo. Ainda assim, ele era um camarada. Mesmo que fosse alguém que ela odiasse. Hanta havia lhe ensinado repetidas vezes. Ah, é assim que é odiar alguém. Ela o detestava. Mas apesar de todas as suas queixas, eles estavam juntos nesse partido desde o início. Ele era um camarada valioso. Não havia dúvidas de que ela o odiava, mas ele era um amigo. Não, não era isso. Em vez de amigo, havia uma palavra mais adequada. Família. Sim. Para Yumi, o grupo era como sua família. Hanta também era membro. Yumi. Shihoru. Yumi, ela. Shihoru murmurou. O quê? Perguntou ele. Éramos uma família. Yumi, e todos os outros. Todo o grupo era como uma família para Yumi. Yumi abriu os olhos. Enxugou-os com uma das mãos. Mas por mais que tentasse, as lágrimas como a chuva não davam trégua. Mesmo assim, continuou a enxugá-las. Afinal, não podia mantê-las fechadas para sempre. No começo tinha o Haru-kun, e tinha Shihoru, e tinha o Moguzo, e tinha o Manato, e tinha o Hanta, e tinha a Yumi também. Aí a gente perdeu o Manato, e o Mel entrou para a família. Aí o Moguzo acabou do jeito que acabou, e o Kuzaku entrou. Para a Yumi, todo mundo era da família dela. Tipo, antes de vir para Gringar, provavelmente a Yumi achava que devia ter tido uma mãe e um pai.
Se não tivesse, a Yumi nunca teria nascido afinal. Mas a Yumi não se lembra deles, sabe? É a mesma coisa para você também, né, Shihoru? É a mesma coisa para todos nós. É por isso que somos todos família. Amor, ódio, temos todo tipo de sentimento uns pelos outros. Mas família é família. Certo? Sim, acho que sim, concordou Shihoru. Uma família. É isso que somos. Mas Yumi está pensando que mesmo com uma família, às vezes as pessoas seguem caminhos diferentes. Tipo, Yumi talvez nunca mais veja sua mãe e seu pai. Mesmo assim, por não se lembrar deles, ela não se sente tão triste com isso. Só um pouquinho sozinha. Mas ainda assim, Yumi, Shihoru abraçou Yumi com força, esfregando suas cabeças uma na outra. Eu não sei o que dizer, mas com coisas assim. Yumi soltou um suspiro lento e deliberado. Você nunca pode prever que elas vão acontecer. Nem mesmo Hanta conseguiria. Quando você pensa que talvez nunca mais nos encontremos. Yumi não quer isso. Yumi, Shihoru acariciou as costas de Yumi com firmeza. Ainda não sabemos o que aconteceu, ou como as coisas terminaram. Não exatamente. Certo, sim. Bem, quando temos apenas uma compreensão vaga dos fatos, é melhor não deixar que eles influenciem muito a maneira como pensamos ou sentimos. Antes de mais nada, de qualquer forma, precisamos nos encontrar com o Haru-kun, né? Perguntou Yumi. Isso mesmo. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, né? Yumi assentiu, pressionando o dedo indicador contra os lábios. Alguém estava vindo. Não era alguém, era uma besta. O grande lobo negro. Havia um goblin montado em suas costas. Yumi se lembrou que seu nome era Onça. O mestre das feras Goblin. Não era apenas um grande lobo negro que ele estava montando. Vários outros lobos negros o seguiam também. Ao ver aqueles lobos negros, ela não pôde deixar de pensar no deus negro Rigel. Para os caçadores que invocavam o deus branco Elite como seu protetor, os lobos negros eram bestas sinistras que deveriam ser odiadas. O deus branco Elite e o deus negro Rigel eram, na verdade, irmãos, mas Rigel havia devorado sua mãe Carmia logo após o nascimento, o que causou a separação dos irmãos. Os parentes de Elite, os lobos brancos, eram criaturas orgulhosas, formando grupos compostos apenas por um casal e seus filhotes. Eles estavam sempre caçando feras maiores do que eles. Mas os parentes de Rigel, os lobos negros, formavam grandes matilhas para perseguir e matar suas presas. Eles atacavam humanos e orques indiscriminadamente, devorando primeiro as crianças, e era por isso que eram tão odiados e temidos. Onça havia domesticado aqueles lobos negros. Foi incrível, mas Yumi sabia que não era a hora de se impressionar. Não eram apenas os lobos negros. Os lobos, em geral, não se submetiam a membros de outra espécie. Eles nunca se apegavam a eles. Foi por isso que os caçadores optaram por cruzar lobos e cães para criar uma nova raça de cães-lobos. Os cães-lobos possuíam a lealdade de um cão com a resistência e a ferocidade de um lobo. De modo geral, os lobos eram mais fortes que os cães. Mesmo entre os lobos negros eram anormalmente teimosos e astutos, com sentidos incrivelmente aguçados. Onça iria encontrá-los. Essa era a suposição mais segura. Mesmo que estivesse chovendo, os lobos negros não deixariam Yumi e Shihoru escaparem. Não demoraria muito para que um dos lobos negros farejasse Yumi e Shihoru nos arbustos. Então uivaria e mergulharia atrás deles. Os outros lobos negros o seguiriam. Se isso acontecesse, não haveria esperança para eles. Precisavam agir primeiro. Essa era a única opção. Yumi preparou seu arco e colocou uma flecha na corda. Shihoru talvez tenha se surpreendido, mas permaneceu imóvel sem dizer uma palavra. Ela estava confiando em Yumi. Perto daqui. Mas não muito longe, pensou Yumi. Os lobos negros eram espertos, mas não da mesma forma que os humanos. Se vissem uma flecha, olhariam na direção para onde ela apontava. Yumi lançou sua flecha. Como ela esperava, vários lobos negros soltaram uivos curtos e seguiram na direção da flecha. Mesmo sem Yumi precisar dizer nada, Shihoru já estava se preparando para ir. Elas saltaram juntas dos arbustos e correram ladeira acima. Yale! Onça soltou um grito agudo. Isso foi rápido. Eles já tinham sido notados. A encosta não era tão íngreme, mas estava coberta por uma densa vegetação, e elas não conseguiam subir em linha reta. Shihoru, que estava à frente de Yumi, parecia bastante exausta. Ao se virarem, vários lobos negros se aproximaram a menos de 10 metros. Eles os alcançariam num instante. Não eram apenas os lobos. Muitos carnívoros não mostravam misericórdia às suas presas em fuga. Mas se a presa se voltasse contra eles e demonstrasse estar preparada para lutar, eles repentinamente se tornavam cautelosos. Os predadores eram fundamentalmente cautelosos. Se Yumi estivesse sozinha, talvez não fosse impossível para ela escapar. Mas Shihoru estava ali. Deixar Shihoru para os lobos estava fora de cogitação. Ela teve que fazer isso. Era difícil imaginar que ela ganharia essa, mas se ela aceitasse que não tinha outra escolha, seria muito mais fácil de aceitar. Desculpe, Shihoru. Fugir não vai funcionar, ela gritou. Entendi. Ao se virar, Shihoru exclamou, escuro, e abriu a porta. Yumi não era uma maga, então não conseguia ver aquela porta com os olhos. Mas ela definitivamente estava lá. Na verdade, ela havia se aberto. Fios negros emergiram de algum outro mundo, enrolando-se em forma espiral e assumindo uma forma completamente humana. Escuridão, o elemental. Ele era tão fofo. Mas por outro lado, o lado sombrio de Shihoru era mais do que apenas fofo. Yumi parou e disparou uma flecha. Ela disparou e disparou novamente. Ela disparou flechas uma após a outra. Tiro rápido. Ela não precisava acertar os lobos negros. Não tinha problema se as flechas atingissem as árvores. Ela disparou flechas dispersas. Ao perceberem que Yumi e Shihoru não eram presas fáceis, os lobos negros ficaram cautelosos. E quando as flechas começaram a cair sobre eles, uma após a outra hesitaram um pouco. Perturbe-os, ordenou Shihoru. Dark voou em direção aos lobos negros.
Que barulho era aquele? Era como o som característico do Shadowbat, só que um pouco diferente. Era o Dark. Dark estava emitindo um som estranho enquanto voava entre os lobos negros. Foi eficaz. Os lobos negros entraram em pânico total, uivando lamentavelmente enquanto fugiam em desordem. O Dark-kun é realmente incrível, exclamou Yumi. Yumi, o grandão está chegando. Claro. Yumi respirou fundo, deixando o ar se espalhar por todo o seu corpo, e então seu olhar se deslocou do perto para o longe. Ela ouviu a voz de seu mestre. Yumi, escute. Você vai bater, bater, você vai bater. Pare o olhar. Ela conseguia vê-lo. O grande lobo negro que Onça estava montando, quase como se estivesse bem na sua frente. O olho direito do grande lobo negro estava esmagado. Não fazia muito tempo desde que a flecha de Kuro o atingira. Ele deveria ter outros ferimentos também, mas parecia estar bem. Se ela tivesse que escolher um alvo, seria a Onça. Yumi lançou sua flecha. Foi bom. Yumi sabia exatamente quando um tiro estava prestes a atingir o alvo, no momento em que soltava a corda do arco. A flecha de Yumi perfurou o peito de Onça, mas foi um pouco para a direita. Onça foi empurrado um pouco para trás, mas abaixou o tronco e se agarrou ao grande lobo negro. Nesse momento, Yumi já estava perdendo sua segunda flecha. Essa flecha apenas roçou a cabeça do grande lobo negro e não o atingiu. Yumi. Shihoru apontou seu cajado para frente. Vou experimentar. Tentar o quê? Isso ficou claro instantaneamente. Escuro, espalhem-se. Aos olhos de Yumi, parecia que Dark, que vinha intimidando os lobos negros com seus sons e movimentos estranhos, de repente explodiu. Ele se desfez em pedaços, espalhando-se por toda parte. Como Shihoru havia dito, Dark se espalhou. A chuva e o nevoeiro branco foram engolidos por um nevoeiro negro. Além disso, esse nevoeiro negro era muito mais denso que o branco. Os lobos negros, já desorientados, uivaram como se tivessem enlouquecido. Estavam, sem dúvida, aterrorizados. À medida que o nevoeiro negro se espalhava, o terror também crescia. Essa era uma das fraquezas de uma matilha. Os membros individuais da matilha não conseguiam evitar serem influenciados pelos outros. O problema era aquele lobo negro enorme. A expansão da escuridão estava tendo um efeito dramático que superava em muito de uma mera cortina de fumaça. No entanto, ele não parecia ter o efeito que causava ferimentos ou dor neles. Sendo assim, Yumi não achava que funcionaria com o lobo negro enorme. Shihoru só podia enviar uma escuridão por vez. Isso significava que ela não podia fazer nada enquanto a escuridão dispersa interferisse com os lobos negros. Yumi tinha que fazer alguma coisa. Ela faria. Descartando seu arco, Yumi desembainhou sua espada curva Vanshan. Ela não estava com medo. Há muito tempo atrás, Manato disse: acho que Yumi pode muito bem ser a mais corajosa de todos nós. Ele também disse: fico feliz que Yumi possa estar lá para ajudar se algo acontecer. Ela nunca havia se considerado corajosa antes, então ficou muito orgulhosa disso. Orgulhosa por talvez poder ajudar seus camaradas. Pelo menos, era assim que Manato se sentia. Mas ela não tinha conseguido. Não tinha conseguido salvar Manato nem Moguzo. Ela ainda conseguia contar nos dedos as vezes em que de fato ajudara um camarada. Mas o que Manato dissera naquela época que ela era corajosa, ainda estava gravado em seu coração. Foi estranho, mas mesmo quando as coisas estavam tão assustadoras que ela não sabia o que fazer, ela conseguia pensar: não estou com medo. Porque ela era corajosa. Então, mesmo que fosse assustador, ela não estava com medo. O grande lobo negro carregando Onça surgiu de trás da névoa escura. Estava entrando em ação. Foi super assustador, mas ela não ficou com medo nem um pouco. Você está dentro, gritou Yumi. Ela não tinha intenção de recuar. Também não se esquivaria para a esquerda nem para a direita para evitar o ataque. Quando o grande lobo negro investiu contra ela, Yumi saltou sobre ele. Tigre furioso, usando uma cambalhota para lançar um ataque poderoso contra o inimigo. De todas as técnicas de facão que ela conhecia, essa era a habilidade favorita de Yumi. A grande loba negra não se assustou e continuou a avançar, e foi então que algo engraçado aconteceu. Quando ela se virou, por algum motivo acabou sentada no pescoço da grande loba negra. Espírito, disse Onça, assustada. Ali mesmo, literalmente diante do seu nariz, estava Onça. Yumi jamais imaginara que isso aconteceria. Foi uma surpresa. Onça também ficou chocada. Quando um Gobi fica com aquela cara de surpresa, é até bonitinho, né? Ela pensou. Bem, sim é, mas... eles eram inimigos. Yumi apertou as pernas em volta do pescoço do grande lobo negro e tentou arremessar Vanshan contra Onça. No entanto, Onça obviamente não ia deixar isso acontecer. Onça agarrou o braço direito de Yumi com a mão direita, puxando com força o pelo do grande lobo negro com a esquerda. O lobo negro virou o corpo, tentando se livrar de Yumi. Yumi apertou as pernas e, sentindo que isso não era suficiente, agarrou o braço direito de Onça com a esquerda. Yumi! Ela ouviu o grito de Shihoru. Ela não conseguiu responder que estava bem. Onça gritava algo em língua de Goblin. Ele tentou pegar algum tipo de arma com a mão esquerda. Ela não deixou isso acontecer. Miau! Yumi agarrou Onça com toda a força que tinha. Ao contrário dos orcs, a maioria dos goblins era menor que os humanos. E esse era o caso de Onça também. Numa competição de força, ela não perderia. Se a Yumi cair, você vem com ela, gritou ela. E por cento mais #*%. Ela não entendeu o que ele estava dizendo, mas Onça parecia realmente em pânico. O grande lobo negro contorceu o corpo e saltou enquanto corria a ladeira acima. #mais arroba. Você pode dizer o que quiser, mas Yumi não vai desistir. Mais cifrão arroba por cento e... Yumis não entende o que você está dizendo. Por cento e #*. Sim, o mesmo para você. ***. Yumi é uma exterminadora de goblins de verdade, sabia?
Cifrão, hashtag ii%. Onça estava tentando fazer alguma coisa. O que ele estava planejando? O corpo de Onça se ergueu. Naquele instante, Yumi entendeu. Yumi não vai te largar. Yumi estava lutando com Onça, e Onça se agarrava às costas do grande lobo negro. Onça tentará desesperadamente se livrar de Yumi, mas agora finalmente desistira. Por isso, soltara o lobo que corria, levando Yumi consigo. Eles estavam prestes a cair, ou melhor, ser arremessado para longe. Yumi não soltaria Onça. Se ela o soltasse, Onça provavelmente se prepararia para o impacto, se levantaria e imediatamente montaria novamente a grande loba negra. Se Yumi não se separasse dele, o que Onça faria? Ele tentaria cair em cima de Yumi. Yumi queria fazer o oposto e jogar Onça no chão. Quem acabaria em primeiro lugar? Mas antes disso havia uma árvore. Sim, uma árvore. Yumi e Onça colidiram no ar com uma árvore. Foi no lado esquerdo da cabeça, no ombro esquerdo, no quadril esquerdo, na coxa esquerda ou algo parecido. Yumi bateu com força na árvore. Por um instante, ela quase soltou Onça, mas por um breve momento o rosto desprezível de Hanta passou por sua mente e ela pensou: de jeito nenhum Yumi vai deixar isso acontecer. Idiota do Hanta. Ela e Onça rolaram juntas. Estavam despencando pela encosta. Eles pararam. Naquele instante, Onça abriu a boca bem na frente dos olhos de Yumi. Ele estava tentando mordê-la, tentando morder o rosto de Yumi. Isso a chocou, e ela ficou com medo apesar de si mesma, chutando Onça para longe. Isso a frustrava. Ela não deveria ser corajosa? Onça se levantou, fugindo quase que rastejando. Yumi deu um pulo. Ficou tonta e cambaleou. Seria porque tinha se chocado com a árvore agora há pouco? Teria batido em alguma coisa feia? Pare! Não fuja! Ela gritou. Yumi tropeçava enquanto perseguia a Onça, mas este, em fuga, também estava cambaleando. Ambos cambaleavam, então estavam empatados. Ela sentia dores por todo o corpo. Para onde foi Vanshan? Yumi se perguntou. Será que ela deixou cair? Yumi sacou uma faca. A perfuradora de estrelas. Ela tentou arremessá-la, mas por algum motivo ela caiu a seus pés. Não serviu para nada. Ela teve que correr atrás dele. Ela teve que pegá-lo. Onça tentou se virar e olhar para trás. Ele tropeçou. Em vez de se levantar, rastejou para frente. Yumi finalmente sorriu. Onça estava mais magoado do que ela. Ela poderia alcançá-lo. Onde é isso? Ela se perguntou de repente. Não importava. Ela tinha preocupações maiores. Onça subiu a encosta rastejando. Embora ocasionalmente precisasse colocar a mão no chão, Yumi conseguia andar sem problemas. Então, de repente, ela perdeu Onça de vista. Seria por causa da neblina? A neblina estava realmente densa. E a chuva continuava caindo. Yumi ficou perturbada e apressou-se a alcançá-lo. Ah, entendi, pensou ela. A subida havia terminado. Daqui em diante, o terreno se nivelava. Era por isso que ela o havia perdido de vista. Onde estava a Onça? Lá, para a esquerda. Onça estava rastejando. Yumi tentou se aproximar de Onça, mas de repente percebeu algo. Como ela pretendia matar Onça? E que benefício teria matar Onça? Isso mudaria alguma coisa? Voou! Um dos lobos negros uivou. Não, provavelmente era o lobo negro grande. Lá de baixo. Ele estava vindo. O lobo negro grande estava subindo a encosta correndo. Onça encarou o grande lobo negro e assobiou. Ele o estava chamando. Pretendia cavalgar o grande lobo negro e fugir, como se ela fosse deixá-lo. Yumi continuou avançando. Sua visão oscilava estranhamente. Ela estava cansada? Não deveria estar. Provavelmente esse não era o problema. Onça não se moveu de onde estava. Provavelmente estava esperando o grande lobo negro. Graças a isso, Yumi conseguiu chegar até onde Onça estava. Ela o agarrou, ou melhor, Yumi caiu em cima de Onça. O grande lobo negro avançou, tentando morder Yumi. Yumi agarrou-se à Onça e rolou, conseguindo, de alguma forma, evitar as presas do grande lobo negro. Onça gritou algo e estendeu a mão. Ele estava dizendo, venha me salve, ou algo parecido. O grande lobo negro tentou atacar Yumi novamente. Yumi gritou, uau, uivando para o grande lobo negro. Isso o assustou. Onça tentou fugir. Ela não o deixou. Yumi já te contou. Cifrão hashtag mais e por cento. Ela jamais o deixaria escapar. Os dois rolaram juntos. Ela não tinha percebido nada disso. Parecia que o lado oposto, aquele que Yumi e Onça não haviam escalado, era mais íngreme, como um penhasco. Eles estavam na beira do precipício agora. Não, pior do que isso, Yumi e Onça estavam pendurados sobre ele. O que nós vamos cair? Com um latido estranho, o grande lobo negro se inclinou sobre a borda do penhasco. Onça agarrou a nuca fofa dele. Por reflexo, Yumi fez o mesmo. O grande lobo negro tentou fincar as patas no chão. Nada bom, né? Pensou Yumi. As patas do grande lobo negro escorregaram para fora da borda. Ia cair. Nesse ritmo, ia acabar caindo. Se isso acontecesse, Onça também aconteceria. E Yumi, é claro. Shioruu, ela gritou. Aruko, Kusakun, Mary-chan. Que todos fiquem bem, pensou ela. Por favor, se você não for, espere aí. E você? Ela teve a sensação de ter ouvido alguém dizer isso para ela. O que? Cala a boca, seu idiota. Praia, você é simplesmente estúpido, Hanta. Isso depois de você ter traído a Yumi e todo mundo. Talvez nunca mais nos vejamos. Hanta era a única pessoa de quem ela não queria ouvir aquilo. Ela ficou furiosa, e isso a motivou. Yumi cerrou os dentes.
Por enquanto, Onça não importava. Ela apenas se agarrou ao grande lobo negro. O grande lobo negro girou uma vez, depois duas, e então deslizou penhasco abaixo, arranhando-o com as patas dianteiras e traseiras. Eles não caíram, eles deslizaram. Parecia um penhasco íngreme, mas talvez não fosse tão íngreme assim. Talvez eles conseguissem chegar ao fundo em segurança desse jeito, ou pelo menos foi o que Yumi começou a pensar. Mas então o grande lobo negro atingiu um obstáculo no penhasco e eles foram lançados para o ar. Eles estavam caindo, girando e caindo. Yumi vai morrer. Ela quase morreu uma vez em Darungar. Foi por pouco. Cortaram sua garganta e havia sangue por toda parte. Tanto sangue que ela nem conseguia respirar. Isso pode ser ruim. Yumi pode estar perdida, pensou ela. É assim que as coisas acontecem, né? Aconteceu tão facilmente. Sua consciência havia se esvaído, mas então a magia de Mary funcionou e ela conseguiu voltar. Naquela hora, Haruko estava chorando. Ele abraçou Yumi bem forte. Isso a deixou feliz, mas... Yumi não sabe por quê, mas também ficou um pouco envergonhada. Ela percebeu. Foi porque todos já tinham estado lá. Foi por isso que ela não teve medo. Ela não gostava de ficar sozinha. Ela não queria morrer sozinha assim. Esse grande lobo negro também não queria morrer. Estava desesperado. Onça que se agarrava ao grande lobo negro assim como Yumi também estava. O grande lobo negro agarrou-se novamente à encosta com as patas dianteiras. Continue tentando, lobo negro grandão, lobo bronzeado, você consegue. Se você não conseguir, todo mundo vai morrer. A partir daí, ela teve uma vaga lembrança de que eles rolaram verticalmente, horizontalmente e diagonalmente batendo em coisas. E ela sentiu que poderia perder o equilíbrio, mas então se agarrou ainda mais forte, mas tudo estava confuso. A chuva continuou a cair silenciosamente. A névoa suspensa parecia, de alguma forma, suave. Estava um pouco frio, então ela enterrou o rosto na pelagem do grande lobo negro. Era quente e ela sentiu seu pulso. O grande lobo negro estava respirando. Em algum momento que ela não se lembrava, Yumi se aconchegou na barriga do grande lobo negro. Era questionável se ele havia percebido ou não. Yumi não sabia. Mas se ele percebesse, não gostaria, pensou ela. Afinal, somos inimigos. Mesmo assim, Yumi não se importou. Ela nem sequer considerava mais o grande lobo negro como um inimigo. Ele também está vivo. Talvez possamos desistir de tudo. Era assim que ela se sentia. Como se sentiria Garo, que estava grudado nas costas do grande lobo negro? Onça se levantou com dificuldade e disse algo. Provavelmente Garo. O grande lobo negro soltou um latido fraco. Talvez Garo fosse o nome do grande lobo negro. Não era Ofitan, aparentemente. Bem, claro que não. Garo. Garon. Yumi acariciou Garo. Ela ainda não tinha forças para ficar de pé, mas pelo menos conseguia mover a mão para acariciá-lo. Você está bem, Garon? O corpo inteiro de Garo estremeceu. Talvez ele estivesse tentando se livrar da mão de Yumi porque não gostou. Ou talvez fosse a maneira de Garo reagir. Onça colocou a mão no pescoço de Garo enquanto olhava para Yumi. Onça também estava muito fraco. Embora tivesse se levantado, suas costas estavam curvadas e seus ombros subiam e desciam lentamente. Onça, ei, o que você vai fazer? Yumi sorriu. Não era que ela tivesse tentado sorrir, simplesmente sorriu. Yumi, ela não quer mais brigar com você nem com o Garo. Se você insistir em brigar, a Yumi também vai brigar, mas só porque ela precisa. Mas, para ser sincera, a Yumi não quer brigar. Onça desviou o olhar. Yumi interpretou isso como um sinal de que ele não tinha intenção de lutar. Pelo menos por enquanto.